E hoje nós temos aqui a participação do meu colega Alan Diego Furst, que fala diretamente de St. Louis, nos Estados Unidos. O Alan é formado em teologia pelo Seminário Concorde e também pela Universidade Luterana do Brasil. Ele está em St. Louis dando continuidade aos seus estudos, já concluiu o seu programa de mestrado e agora está aí na metade do seu programa de doutorado, né, Alan? Já está caminhando aí para fazer a sua tese de doutorado. E hoje nós temos a satisfação de recebê-lo aqui no canal Instante com a Palavra. Muito obrigado, Alan, por ter aceitado o convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos ter uma discussão aí bastante profunda sobre um assunto que eu acho que vai causar alguns burbúrios, mas são burbúrios positivos, pode ter certeza disso. Pois é, Lucas. Eu agradeço muito pelo convite. Fico feliz. Tenho acompanhado o teu canal e os teus podcasts. Estou aprendendo bastante com eles e fico feliz de estar participando também. Que bom, cara. Que bom tê-lo aqui. Hoje nós vamos tratar aí de um assunto polêmico, eu diria, né? Mas que eu acho que tem grandes possibilidades de nós aprendermos muitas coisas com ele. Eu vou introduzir de uma forma talvez meio diferente das que eu introduzo aqui, mas o Alan, ele faz o seu doutorado junto com o professor Joel Okamoto, né? E o professor Joel Okamoto deu aula no programa de mestrado que eu fiz aqui no Brasil no ano passado, numa matéria. E um dos tópicos que o professor Joel Okamoto trouxe foi um que causou uma certa repercussão bem grande assim entre os colegas, onde o professor trouxe uma frase muito conhecida, que inclusive é tema de filme, né? E nós discutimos essa frase, e foi uma discussão interessante, que é essa discussão que nós vamos ter hoje, né? O professor Joel Okamoto trouxe aquela famosa frase do filósofo Friedrich Nietzsche, né? Que ele disse lá que Deus está morto. Deus está morto, como talvez, se não todos, mas a maioria de vocês sabem, foi o tema, o título de um famoso filme, né? Cristão que saiu, aliás, um só não, né? Rendeu bastante bilheteria, acabou virando 3, né? Então, foi um tema de um famoso filme aí, mas nós vamos nos reportar de repente ao primeiro filme, que talvez faz um pouco mais de sentido a gente se reportar ao primeiro, né? Deus está morto. Friedrich Nietzsche trouxe essa frase para nós, Alan. Como a gente poderia de repente introduzir esse assunto para que o pessoal possa ter uma ideia do que nós vamos tratar nesse dia de hoje? Como você disse, Lucas, eu acho que o filme é uma boa forma de introduzir o assunto, porque ele ficou bem conhecido. E bem, assim como muitos filmes, normalmente o primeiro é o mais conhecido. Sim. E tem muitas séries que normalmente o primeiro filme é o bom mesmo. Eu já assisti séries de filme que tu assiste o primeiro, depois vai assistir os outros mais pela fama do primeiro. Exato. Que é quase realmente uma coisa de bilheteria, mas esse não é o ponto. Mas eu acho que é uma boa forma de introduzir o assunto, porque todo mundo... Eu acho que muita gente assistiu esse filme. Sim. Principalmente na igreja cristã, eu sei de muitos grupos de jovens, muitas pessoas assistiram e até foram influenciadas pela mensagem do filme. Eu acho que é uma boa forma também de introduzir o assunto, porque o filme ele traz uma realidade que é um mau entendimento da frase do Nietzsche, que o Friedrich Nietzsche falou, que é sobre a morte de Deus. Porque eu acho, pelo menos a interpretação que eu tive do filme, e eu acho que é um pouco aquilo que o filme, Deus não está morto, tenta passar, é que Deus, na verdade, não está morto. Na verdade, a imagem que se passa é que a frase Deus está morto, dita por Nietzsche, quer dizer uma afirmação ou talvez um argumento a favor do ateísmo, da existência de Deus. E aí a frase Deus está morto parece que é praticamente um entendimento, ou está querendo dizer que Deus não existe. E aí a gente vê várias coisas, a gente comentou uma conversa que nós tivemos anteriormente sobre essa ideia de ter que defender Deus, e se você aceita esse conceito, essa frase, essa expressão dita por Nietzsche,
você vai estar basicamente deixando Deus na mão e não vai estar defendendo, você não vai estar sendo um bom cristão. Porque se você concorda que ou acha que Nietzsche está certo em dizer que Deus está morto, você está dizendo que Deus não existe. E eu acho que isso é uma boa forma de introduzir, porque eu acho que esse entendimento é um entendimento muito comum entre cristãos, principalmente. E cristãos acham que falar que Deus está morto é praticamente um convite a afirmar que Deus não existe. E eu acho que isso é importante porque não é bem isso que o Nietzsche quis dizer. Quando a gente estuda aquilo que Nietzsche falou nos seus livros, principalmente no livro The Gay Science, ele vai falar sobre essa morte de Deus, ele vai falar sobre o madman, o homem louco que sai pelas ruas proclamando a morte de Deus. E não é bem isso. Por mais que Nietzsche era ateu, ele achava que a melhor coisa que podia acontecer era a gente se livrar de Deus na sociedade. A afirmação dele não era bem isso. Ele não estava falando algo, Deus não existe, mas sim, Deus não é mais o Deus que ele era antigamente na sociedade. A posição, a função que Deus tinha na sociedade desde a época de Cristo, ou principalmente depois do imperador Constantino, que a religião cristã, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Estado. Na época de Nietzsche, ele consegue observar que isso já não é mais a realidade da época dele. Aquela realidade mudou. Deus já não é mais o Deus da Idade Média. Ele acaba se tornando um Deus que não se crê mais. Deus não é mais Deus. E aí ele vai falar que Deus está morto. Você deu um bom panorama do que a gente vai tratar hoje, né? Um excelente panorama. E a gente tem muitos insights, vamos dizer assim, insights históricos para dar, para chegar lá, né? Para chegar onde a gente quer chegar. Mas antes eu queria voltar ao filme, né? Talvez, como você disse, e é verdade, a maioria de nós, né? Juventudes, jovens, sei lá, várias pessoas já assistiram ou tiveram contato com o filme Deus Não Está Morto, que é... E o fato, e é engraçado, a tela do filme, né, uma pessoa segurando uma placa de não está morto, né, e o filme ele defende esta ideia quase como uma apologética. Para quem não sabe o que é uma apologética, é uma defesa, né, a Deus, e é exatamente isso que acontece no primeiro filme, né, um rapaz que é cristão, ele tem um professor que aparentemente é ateu, acho que é ateu, né, e esse professor, então, na primeira aula, ele provoca os seus alunos quanto a essa frase do Nietzsche, e aí, então, o aluno diz que não vai aceitar aquelas provocações, aquela coisa toda, até que chega um momento onde o aluno, então, tem um tempo durante a aula para poder defender o seu Deus. É exatamente isso que acontece, né? E aí, naquelas aulas, ele traz argumentos, né? E aí eu já vou colocar a minha impressão quando eu terminei aquele filme, Alan, e aí a gente vai desenvolver isso. A minha impressão quando eu terminei aquele filme... Quando eu soube da frase do Nietzsche, soube o que aquele filme estava ensinando, eu pensei assim, cara, eu preciso ter na minha cabeça guardado pelo menos alguns argumentos para que se algum ateu chegar na minha frente e dizer assim, não, Deus está morto, eu posso dizer, não, Deus não está morto por causa disso, né? Argumentos para defender Deus, isso é apologética, né? E bom, eu e o Alan, a gente conversou num outro momento. E o Alan disse em determinado momento que diz assim, olha, quem entendeu a frase do Nietzsche dessa forma, não entendeu nem o que o Nietzsche quis dizer, né? Não é bem isso que ele quis dizer. Ela. Acho que a gente pode desenvolver mais por esse aspecto aí a nossa conversa agora. Sim, muito bem colocado, Lucas, principalmente porque, como eu falei, o argumento que o Nietzsche está fazendo na época dele, aí, pelo final de 1800, não é que nós precisamos matar Deus, ou que nós precisamos
entender que Deus está morto. Ele está fazendo, na verdade, uma observação da sociedade dele. Ele vê aquilo que está acontecendo, ele vê que a cultura mudou. Ele vê que a cultura do século XIX já não é mais a mesma cultura da época de Lutero, por exemplo. Ele vê que há diferenças, que aquilo que Deus, a função de Deus na sociedade já não é mais a mesma. E aí ele vai fazer essa observação que Deus está morto. E nesse sentido, eu acho até muito, na verdade, bom pensar pela apologética, porque uma das razões, ou dos motivos que chegaram ao ponto, ou que levaram a sociedade moderna a observar, ou a esse ponto que a gente afirma, ou que Nietzsche afirmou, melhor dizendo, que Deus está morto, foi por causa da apologética. A gente vai ver que depois da reforma, a igreja cristã ela se via bem dividida no Oeste. Nós tínhamos, até a reforma, a gente tem a igreja católica como a igreja cristã no Oeste. E a igreja católica, até na época, tinha uma influência gigantesca na sociedade. O Papa, ele era visto como a pessoa que podia dizer quem era o imperador de um determinado lugar. Então, a igreja tinha uma influência muito grande. E, principalmente, pensando em relação a Deus. Quando você vê na Idade Média, por que alguém é imperador? Por que alguma coisa aconteceu? Ou como a gente tem que viver a vida no mundo, eles sempre viriam, ou as pessoas nessa sociedade, eles sempre olhariam para a igreja a fim de encontrar esse propósito para a vida. E isso meio que tem uma quebra com a reforma. Por quê? Porque a reforma traz uma segunda voz da igreja cristã. E aí você não tem mais uma voz uníssona da igreja cristã a respeito de Deus e do mundo. Você vai ter a versão da igreja católica e você vai ter a versão das igrejas reformadas. O que acontece depois disso é uma série de apologéticas para tudo aquilo que estava acontecendo no mundo ocidente, nesse mundo do oeste, que, para quem não sabe, seria praticamente a Europa e agora as Américas. O ocidental, no caso, né? Exatamente. Ocidental. Exatamente. O que isso significa? Você começa a ter pessoas que, como você não tem mais aquilo que dá propósito para toda a vida no mundo, já não tem mais uma opinião formada que a gente pode olhar e falar, isso aqui é o certo porque é cristão. Você começa a ver entre cristãos opiniões diferentes baseadas na fé cristã. E aí você vai ver, por exemplo, com Descartes, melhor dizendo, que você vai ter essa busca para você encontrar o motivo, o que é de verdade, ou na verdade o que é certo. Você tem duas versões daquilo que significa ser humano, daquilo que é o mundo, daquilo que é a sociedade. Até mesmo duas versões de quem é Deus. E aí qual que é a ideia que começa a surgir? A gente precisa de um critério para decidir o que é certo. E cada vez mais, a partir de Descartes, nós vemos esse surgimento e essa supervalorização da razão. E aí a gente vai ver que precisa, através de observações do mundo e observações empíricas daquilo que acontece no mundo, daquilo que pode ser observado no mundo, o que é certo. O que acontece é que, por exemplo, quando chega em Leibniz, que é um teólogo da mesma época de Descartes, vai ter, por exemplo, um grande terremoto em Londres. E aí vem essa pergunta, quem é responsável por esse terremoto? Se Deus ele é bom, por que ele deixou isso acontecer? E aí a gente vai ser introduzida algo que já existia antigamente, mas não com tanta ênfase,
a palavra que esses dias atrás você me ajudou a lembrar, que é a teodiceia. Você Sim. começa a ter essa apologética e tentar defender Deus. Deus precisa ser defendido diante da sociedade, porque Deus é bom. E por que ele permite que isso aconteça? E o que acontece com o desenvolver da filosofia moderna é que cada vez mais Deus precisa ser defendido, ou melhor, precisa ser defendido. Os filósofos e os teólogos veem a necessidade de defender a honra de Deus diante dessa sociedade que cada vez mais quer uma resposta para aquilo que está acontecendo. O que acontece é que quando a gente chega, por exemplo, em Immanuel Kant, a gente vai ver que Deus é totalmente excluído da sociedade. Por exemplo, Kant vai argumentar que Deus está fora, ou argumentos teológicos, no caso a palavra aqui é argumentos metafísicos, que não fazem parte da nossa realidade, digamos assim, da sociedade, eles não podem ser julgados de acordo com a razão, de acordo com argumentos científicos. E aí o que acontece? Deus é colocado para fora, para a linha de escanteio, e aí tudo que envolve a sociedade a gente vai decidir aqui embaixo, aqui entre nós, na sociedade. Quando tem alguma coisa que é metafísico, alguma coisa que você precisa crer, não pode ser provado, aí isso tem a ver com Deus. O que acontece com tudo isso é que o papel que Deus tinha na Idade Média como criador, aquele que sustentava toda a criação, que fazia com que tudo funcionasse, que colocava o imperador no lugar de imperador e que dava a função e o propósito da vida de todos aqueles que viviam no mundo, agora já não é mais assim. Agora, Deus ele é reduzido a ideias que não podem ser comprovadas e a coisas que não têm nada ou nenhuma conexão com a sociedade. E aí Deus se torna o Deus do teísmo, que é uma versão de Deus, que Deus é aquele cara que está lá em cima, é o criador que criou tudo aquilo que existe, mas daí se ausentou da criação. Ele cria tudo e sai da criação, e agora é o Deus do relógio, que cria o relógio e dá o ponto de partida, começa tudo, e daí ele se ausenta, agora tudo depende de nós, seres humanos. E aí a gente consegue ver como Deus se torna ausente, a religião se torna uma questão privada, uma coisa minha, do indivíduo, e aí o indivíduo cada vez mais se torna importante na sociedade moderna, ou no mundo moderno, e Deus se torna totalmente ausente da sociedade. Sabe, Alan, que uma das coisas que eu acredito que seja motivo, né, razão ou circunstância pelas quais as pessoas se sentem acuadas quando veem essa frase Deus está morto, principalmente os cristãos, né, quando os cristãos se sentem acuados quando veem essa frase Deus está morto, especialmente por conta daquilo que nós cremos como cristãos, né? Quando se fala Deus está morto, nós vamos lembrar de Cristo na cruz e nós sabemos que ele ressuscitou. Então nós temos que dizer, não, ele está ressuscitado. Nós não gostamos de ouvir que Deus está morto. Acho que é um dos motivos pelos quais as pessoas, nós, né, nos sintamos um pouco desconfortáveis com uma frase como essa quando nós somos confrontados com ela em primeira instância, né? Mas é uma frase, Deus está morto, é uma frase bastante que já foi que foi dita, especialmente se tornou famosa, especialmente em Nietzsche. Mas ele foi o primeiro, foi o único que desenvolveu. Nós vimos agora que várias pessoas, parece que o caminho histórico da filosofia levou a isso, né? Mas ele não foi o primeiro a dizer isso, né? Não foi o primeiro filósofo a dizer que Deus está morto. E talvez não tenha sido o único também, até hoje, né? Sim, como muito bem dito, Lucas, porque se você vai considerar e até mesmo estudar os filósofos que vêm antes de Nietzsche, por exemplo, um dos que vem numa perspectiva histórica logo anteriormente a Nietzsche é Hegel. E Hegel vai comentar que na sua filosofia, em um dos seus apanhados filosóficos,
que ele vê e observa o mundo e a sociedade, ele vai falar que é como, ou ele sente como se Deus estivesse morto. Porque, e aí vem bem isso que eu acabei de comentar, que você começa a ver que aquela função e o lugar que Deus tinha na sociedade, como a pessoa e como o ser que dava propósito e sentido para a vida e para a sociedade, ele já não tem mais esse sentido, ele não tem mais essa força, função. né? Exatamente. Você começa a ver que, e esses filósofos, eles começam a perceber, não tanto argumentando que precisa ser assim, mas observando que é isso que aconteceu. Porque conforme a gente entra mais no período moderno, a gente vai ver que cada vez mais o ser humano se coloca no lugar do Criador. E aí eu até vou usar de outro podcast que você postou no seu canal com o Dr. Fuhrman, que ele vai falar sobre esse Deus à nossa imagem. E aí é uma baita ilustração você pensar nesse Deus à nossa imagem, porque é mais ou menos isso que acontece com o desenvolvimento da era moderna. Como Deus já não tem mais espaço na sociedade, Deus já não dita as regras, já não dita as normas, ele já não dá propósito para a vida, quem que vai dar o propósito para a vida? Acaba se tornando totalmente a respeito daquilo que eu quero. E aí, os seres humanos decidem tudo. Tanto o que é o bem, o que é o mal, o que é certo, o que é errado, o que é bom para mim, o que não é, aquilo que eu devo ou não devo fazer, não é mais Deus que vai falar isso é bom ou isso é ruim. Tanto que chega nessa época do Nietzsche, se você fala, você não deve fazer isso porque Deus disse que não deve fazer isso, as pessoas já começam a ver que você tem alguma deficiência intelectual, digamos assim. Por mais que não seja verdade, mas começa a ser visto dessa maneira. Porque você não tem mais lugar para Deus. Nesse sentido, Deus já não é mais Deus, porque ele já não tem mais o seu lugar. A gente simplesmente leva Deus para fora, coloca ele para escanteio e ele não faz mais parte da nossa vida, da nossa sociedade. Quando eu preciso decidir alguma coisa sobre a minha vida, eu não penso mais o que Deus quer para a minha vida. Ou melhor, quando pensamos na sociedade, a sociedade em si ela não pergunta mais qual é a visão de Deus para a sociedade. Sim. Mas sim eles começam a olhar para dentro de si mesmos e pensar o que eu quero, o que nós queremos, o que nós achamos que é o melhor para a sociedade. E aí você vai ver que quando chega em Nietzsche, que é, como você falou, o mais famoso daqueles que declararam a morte de Deus e observaram tal acontecimento cultural, ele vai estar simplesmente vendo que isso já era uma realidade na sociedade. Ele não está argumentando que isso vai ser, mas ele está simplesmente observando que isso já aconteceu e daquele momento em diante as pessoas iam perceber mais claramente que isso era uma realidade. Uma coisa que é importante, Alan, que você disse anteriormente, que é importante, acho que a gente reforçar isso, que está totalmente dentro do assunto. A gente tratou bastante sobre isso lá no podcast com o Dr. Samuel Fuhrman. O pastor Samuel falou bastante sobre isso, a gente pode reforçar essa questão, né, do deísmo terapêutico moralista, ou do Deus terapêutico, né, de que quanto mais você tira de Deus, né, você tem aí antes da reforma, especialmente como você trouxe para nós, você tem esse entendimento de que Deus, ele faz todas as coisas, Deus é o responsável por colocar um imperador e tudo mais. E aí, com o passar do tempo, isso vai se perdendo bastante, especialmente com esse marco importante na reforma. E até que você chega num ponto onde Deus ele é colocado totalmente de escanteio e você vai buscar sempre dentro de si mesmo as forças para as coisas, né? Exceto quando você tem uma dificuldade, aí você vai buscar em Deus naquele momento que você quer, né? Aquele momento que você acha que Deus pode te livrar daquele problema específico. Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, que acho que está bem relacionado ao assunto, né? Sim. Isso é uma ótima observação, Lucas, porque a gente vê, e eu acho que
a gente vai abordar ainda mais especificamente esse aspecto no nosso segundo vídeo, que é esse aspecto do terapêutico, como esse Deus terapêutico, esse moralismo que é centrado no indivíduo, ele assume o papel, ou pelo menos a função de Deus na sociedade. Você vai ver que, por exemplo, um sociólogo aqui dos Estados Unidos, ele observou em um estudo com jovens que quando você pede quem é Deus para eles, eles vão falar: Deus é alguém que está sempre lá para mim. Quando eu preciso de ajuda, ele me ajuda. E você começa a ver que Deus não é mais o Criador do céu e da terra, o Senhor de todas as coisas, que deu a sua lei, revelou sua vontade para toda a sua criação. Ele se torna alguém que está ali para te ajudar a passar pelos problemas da sua vida, a ajudar você a conquistar os seus objetivos, e você claramente começa a ver que Nietzsche não estava tão errado quando ele fala que Deus está morto, porque ele não está falando que Deus não existe, mas sim ele está falando que nós mesmos, ou muitas vezes os cristãos, eles não acreditam mais em Deus como Deus realmente é. Nietzsche sabia muito bem, e na observação dele, ele sabia que Deus não era simplesmente alguém que as pessoas oravam, alguém que as pessoas mantinham em seus corações, em seus pensamentos, mas ele sabia que Deus era aquele que dava o propósito para tudo aquilo que existia. Afinal de contas, ele era visto como o ser que criou e que mantém e que ainda vai restaurar todas as coisas no dia do juízo final. Quando chega no século XIX, e isso vai ser muito mais desenvolvido e mais claramente observado no século XX, é que Deus perde essa função. E aí a gente vê que o indivíduo se torna o centro, e aí você, como eu comentei antes, quando você quer decidir alguma coisa, você vai olhar para si mesmo e não para a vontade de Deus. E eu acho que isso é interessante porque isso se torna muito relevante para aquilo que nós acreditamos, ou até mesmo aquilo que as pessoas na sociedade acreditam que nós, como cristãos, acreditamos. Sim. Por exemplo, outra frase muito interessante, eu acho que é muito relevante para isso que nós estamos falando agora, é a frase do Philippe Rieff, que é outro sociólogo, que ele observou que o homem antes da modernidade, então o homem ou ser humano antes da modernidade, ele nascia para ser salvo. Ou seja, ele vivia com o objetivo de ser salvo, de alcançar a salvação. O ser humano, depois da modernidade, ele nasce com o objetivo de ser satisfeito. Sim. Você vê uma diferença e uma mudança na postura do ser humano. Ela, diante de Deus, é como se Deus já não existisse. As pessoas, elas já não vivem na sociedade pensando se aquilo que elas fazem ou deixam de fazer é algo agradável ou não diante de Deus. Simplesmente Deus não tem mais uma função na vida daquelas pessoas na sociedade. E aí a gente vê que Nietzsche não está convidando a gente a negar a morte, a negar a existência de Deus. Ele faz isso. Sim. Isso é outra coisa que eu acho importante a gente reconhecer, que Nietzsche ele foi um dos grandes inimigos, um árduo inimigo do cristianismo. Ele vai falar, e principalmente isso está enraizado no contexto também da própria igreja na época dele, que era uma igreja muito pietista, que via todas as coisas boas da criação como algo ruim. Então as pessoas não podiam, na época de Nietzsche, se elas dançavam, se elas bebiam talvez uma cerveja, ou se até mesmo elas se divertiam muito, era visto como algo do diabo, algo reprovável e que Deus não gostava. E esse cristianismo que Nietzsche vê e aprende que é uma verdadeira doença para o ser humano. Ele vai falar que o cristianismo transforma tudo em doença.
E aí a gente vai ver que ele é um inimigo do cristianismo, porque e ele vai até citar a Paulo, que vai falar que aquilo que é loucura para os gentios, Deus fez a sabedoria. Então Nietzsche vai falar que tudo aquilo que é loucura, que não tem fundamento algum, aquilo Deus escolhe, aquilo que o cristianismo vai falar que é o mais sábio. E ele vai falar que isso não tem fundamento algum na filosofia e aquilo é ruim. Então, sim, ele está querendo dizer, se vocês querem ser felizes, se livrem do cristianismo. O cristianismo só traz coisas ruins para nós, seres humanos. Mas isso, por mais que tenha relação e conexão com a afirmação de Deus estar morto, que Nietzsche observa, não é bem isso que Nietzsche está querendo dizer com aquilo. Nietzsche simplesmente está querendo dizer que a sociedade moderna do século XIX que ele estava vivendo já não era mais a mesma sociedade do século XV. Sabe que uma coisa que tu falaste, Alan, que é bastante interessante, e a gente tratou disso na semana passada, no podcast da sexta-feira passada, com o doutor Eli Prieto. Quem não assistiu pode acessar aqui, no card aqui em cima. Exatamente sobre isso de que o homem moderno e o pós-moderno, né, que é exatamente nós falamos mais sobre o pós-modernismo, né, ele está muito interessado nos seus próprios, de satisfazer os seus próprios desejos, satisfazer os seus próprios eus, né. E tem uma citação que o professor Eli Prieto usa de um escritor, o Radner, e ele fala de que a igreja tem se tornado um ótimo lugar para ficar, porque muitas vezes ela tem deixado de satisfazer as almas e tem satisfazido os eus, né? E acho que é bem isso que o Nietzsche já criticou lá no século XIX, né? Nós estamos no século XXI. E aí nós podemos olhar para aquilo que Nietzsche falou e nós não precisamos ter receio, medo. Claro que a intenção dele, como você disse, ele era um grande inimigo do cristianismo, né? Mas eu acho que a gente pode se apoiar nele para alguma coisa também, né, Alan? Se apoiar no Nietzsche, eu digo assim, pra gente fazer teologia também, né? Acho que aqui é uma provocação não uma provocação no mau sentido, no ótimo sentido, para pastores e teólogos, para olharem pro Nietzsche, pra crítica que ele faz pro cristianismo, e nós aprendemos a fazer teologia com ele também, né? Com certeza, Lucas. Tu sabe que uma das coisas muito importantes que eu acho que a gente deveria enfatizar nesse vídeo, nesse podcast, é o fato de que a gente não precisa ficar, no momento que a gente ouve alguém falando Deus está morto, ficar na defensiva. Como a gente tem discutido hoje, nesse vídeo, a frase de Nietzsche que Deus está morto não é um ataque ao cristianismo, mas é uma observação daquilo que ele estava vendo na sua sociedade. E nesse sentido, a afirmação que Deus está morto não precisa ser um ataque a nós cristãos, e principalmente agora falando a pastores e teólogos, ela não é, Nietzsche não precisa ser visto como um inimigo da teologia cristã hoje em dia. Principalmente, uma das coisas que no início do podcast você citou o professor Joel Okamoto, e uma coisa que o professor Okamoto ele fala, ele escreveu 95 teses para a comemoração dos 500 anos da Reforma, e uma delas ele fala que a resposta apropriada, ou melhor, a resposta correta para a explicação ou para a afirmação de Nietzsche, Deus está morto, não é dizer Deus não está morto, porque isso mostra que quem fala isso não entendeu aquilo que Nietzsche estava falando. Porque eu acho que todos nós, se a gente olhar para a sociedade do jeito que ela está hoje em dia, do jeito que ela tem sido desde a época de Nietzsche, a gente vai ver que aquilo que Nietzsche quer dizer com a expressão Deus está morto, ela está acontecendo. Deus ele perdeu o seu lugar na sociedade. A sociedade ela não olha mais para Deus como seu criador, aquele que mostra e ensina como as pessoas precisam viver como suas criaturas. Elas simplesmente ignoram. Deus se tornou insignificante na sociedade. E nesse sentido, eu acho que a gente não precisa ficar na defensiva, porque
Quando a gente está fazendo teologia hoje em dia, quando pastores vão pregar hoje em dia, ou vão mesmo abordar algum tema para a sociedade atual, para a população atual, eles não podem ignorar que tudo isso está acontecendo. Com a teologia que a gente faz hoje em dia, os sermões, a proclamação da igreja, ela não pode ignorar que nós vivemos numa época em que Deus está morto. E aí eu quero dizer, deixar claro que isso não quer dizer que Jesus não ressuscitou ou que o Deus triuno não existe. Não é isso. Como nós explicamos aqui no vídeo, isso simplesmente quer dizer que nós vivemos numa sociedade em que Deus não é visto mais como o ser supremo que dá o sentido e o propósito para a vida da sociedade. E isso a gente não pode ignorar. Se a gente quer pregar de uma forma relevante hoje em dia, a gente não pode esquecer que as pessoas que estão sentadas nos bancos da nossa igreja, ou agora olhando os vídeos, os cultos online em suas casas, elas foram formadas por uma sociedade em que Deus é visto como insignificante. Claro que isso não vai afetar a nossa fé, a gente não vai dizer que o meu Deus ele está morto. A gente vai continuar afirmando que Cristo ressuscitou, que ele vai voltar, mas a gente precisa repensar em como a gente fala isso. E nesse sentido, Nietzsche ajuda a gente de uma forma incrível. Ele vai falar como que a sociedade hoje em dia, ela percebe aquilo que a gente fala. Por exemplo, hoje em dia a gente vê muitos jovens reclamando, e isso é uma coisa que o filme Deus Não Está Morto fala ou mostra de uma forma muito correta, é que jovens, quando vão para a faculdade, eles encontram muita dificuldade com as pessoas, porque parece que ser cristão é algo que é simplesmente não aceitável intelectualmente. E isso é simplesmente um reflexo daquilo que Nietzsche chamou de Deus está morto. Porque o ensino que as pessoas recebem hoje em dia e a sociedade que a gente vive, elas não consideram mais que Deus é esse ser supremo que dá o propósito e o entendimento para toda a sociedade. E por isso que, se a gente simplesmente ignorar aquilo que Nietzsche está falando, a gente simplesmente vai estar ignorando o contexto que a gente está vivendo. E as chances são muito grandes de que a nossa pregação, que a nossa proclamação, ela vai ser irrelevante. A gente vai estar dando motivo para outros filósofos como Nietzsche para olhar para a nossa pregação e para o nosso discurso teológico cristão e dizer, olha só, Deus realmente está morto. Eles não estão nem mesmo reconhecendo que Deus não tem mais o papel que ele tinha antigamente na sociedade. E agora esse discurso que eles têm é totalmente irrelevante. E aí eu até pergunto para os ouvintes, faz muito sentido porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir os cristãos ou até mesmo a proclamação dos cristãos, porque parece uma pregação, uma proclamação para outra época que já não existe. Uma época que, quando você fala que Deus é triuno, as pessoas entendiam que a gente estava fazendo uma referência a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje em dia, tu fala, eu creio num Deus triuno, as pessoas, tudo bem, eu não acredito em nada. Ou, eu acredito em mim mesmo. Ou, eu vou acreditar, eu acredito em Deus. Mas elas nunca vão pensar o que é Deus. E nesse sentido, o Deus que Nietzsche fala que está morto, esse Deus do teísmo, é quase uma coisa boa da gente saber, porque a gente não quer pregar esse Deus irrelevante. E para pregar esse Deus que tem relevância e que tem muito a dizer para a nossa vida, que entregou o próprio Filho para nos salvar, a gente quer pregar um Deus que tem muito para dizer para nós ainda hoje em dia. E para isso a gente precisa saber como as pessoas vão entender aquilo que a gente fala. Alan, eu acho que a conversa, eu sempre digo que as conversas são muito boas, as conversas dos podcasts têm sido muito boas, né? Graças a Deus a gente tem conseguido contribuir para aqueles que acompanham o canal de uma maneira bastante interessante. Uma coisa que você disse
foi que Deus já não é mais tão relevante assim. Vejam só como isso é forte, o que o Alan disse, que é realmente o reflexo daquilo que Nietzsche disse lá atrás. Não é mais tão relevante assim na nossa sociedade. E aí a pergunta que eu faço para ti, Alan, é o seguinte: de que forma Deus pode ser relevante na sociedade? Como nós, como cristãos, podemos agir ou pregar de forma que Deus possa ser relevante? Ou qual é a maneira pela qual Deus pode ser relevante na sociedade no século XXI? Mas eu vou fazer o seguinte pro Alan. Não me responde agora, Alan. Eu vou ficar na curiosidade. Aqueles que estão assistindo vão ficar na curiosidade, né? Por enquanto. Nós estamos combinados já, eu e o Alan, já viemos conversando há algum tempo, né, sobre esse vídeo, e nós queremos fazer 2 vídeos, porque nós sabemos que é um assunto pesado, que nós acreditamos que vai ter algumas reações da parte dos ouvintes, né, e nós queremos que tenha, né, por isso se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você tem alguma reação, concorda, discorda, sei lá, qualquer coisa, põe nos comentários aqui no YouTube, ou se não, nas nossas redes sociais, que eu vou colocar aqui embaixo, na minha e na do Alan, pode entrar em contato conosco, né, está aberto lá pra gente receber recado, né, Alan? E vocês podem mandar perguntas, podem falar o que quiserem, né, positivos e negativos, porque a gente vai vir aqui, né, e aí nós vamos filtrar aquilo que seja interessante colocar no próximo vídeo para que possa sim ser um assunto que fique bem explicado para vocês. Tá bom assim? Acho que, né, Alan? Parece bom. Ótimo, então muito obrigado, cara, por esse primeiro vídeo. A gente vai ter mais um ainda, eu vou te agradecer de maneira mais especial, mas muito obrigado por esse primeiro vídeo, tá bom? Nos vemos aí num próximo que nós marcarmos. Com certeza, Lucas. Sempre um prazer. Eu vou ficar muito feliz de participar. Quantas vezes tu me convidar aí, cara? Ótimo, muito obrigado. A todos vocês que acompanharam este vídeo até o final, muito obrigado por ter acompanhado. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, porque vai ter mais um vídeo dessa série, vamos dizer assim, essa pequena série de podcasts com o Alan e comigo, né? Então, ativa o sininho das notificações para não perder o próximo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário nos nossas redes sociais também, para nós enriquecermos essa discussão cada vez mais. A todas as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau.